Começando mais uma aula aqui, hoje nós vamos falar sobre as doenças da polpa e do periápice, principalmente as doenças que vão acometer a polpa dentária. Então, começando com as doenças da polpa, nós vamos falar hoje sobre a pulpite. Bom, a pulpite, ela vai ser uma dolorosa inflamação, né, que vai atingir a polpa dentária e ela vai ter as suas particularidades. Então, o que vai acontecer com a pulpite? Bom, o aumento do volume, né, da polpa, ele vai gerar uma pressão intrapulpar. E essa pressão vai gerar um dano vascular, que pode levar à necrose tecidual, e essa necrose tecidual ela pode comprometer, né, algumas funções de algumas células. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar esse dano vascular que vai acometer a polpa dentária. A pulpite ela é ocasionada por alguns reparos específicos, como o dano mecânico, né, que estão ligados a anomalias dentárias, como abrasão, erosão. Ela também pode estar relacionada a lesões térmicas, então a estímulos térmicos quentes e frios vão estar relacionados à aparição da pulpite, também a irritação química e principalmente as bactérias, né? Então, os efeitos bacterianos eles vão agir diretamente na bactéria, a bactéria que vai agir diretamente na polpa. Bom, o que vai acontecer? Bom, as células, né, quando estão relacionadas à pulpite, elas vão interromper a circulação sanguínea. E quando interrompe essa circulação sanguínea, vai impedir que novas células passem, ou seja, elas não vão deixar outras células entrarem. E com isso, a pulpite ela pode ser classificada, visto que a dor, né, ela vai proteger as suas estruturas. Ela pode ser classificada como aguda ou crônica, subtotal generalizada, infectada ou estéril, irreversível e irreversível. Bom, a pulpite reversível e a pulpite reversível, elas vão estar principalmente relacionadas ao tipo de dor que o indivíduo ele vai sentir. Mas, generalizando ambas pulpites, elas vão apresentar estímulos e essa persistência aos estímulos como ácidos, refrigerantes, alimentos doces, vão agir principalmente tanto na pulpite reversível quanto na irreversível. Mas elas têm as suas particularidades. Então, vamos falar agora um pouco das diferenças das pulpites reversíveis e irreversíveis. Bom, a pulpite reversível, ela vai ter uma dor súbita e ela vai apresentar como uma dor leve e moderada. E essa dor, ela é principalmente ocasionada, né, nos primeiros estágios, nos primeiros sintomas iniciais desse tipo de pulpite. Além disso, na irreversível, quando eu levo o estímulo ao dente, exemplo, eu estou com um estímulo frio ao dente, logo quando eu tiro esse estímulo, a dor para. Ao contrário da pulpite reversível, que mesmo eu estimulando lá o dente, ele continuando com a dor, quando eu retiro esse estímulo, a dor vai continuar. Então, a pulpite reversível, a dor vai parar logo quando esse estímulo for retirado. Além disso, na pulpite reversível, o paciente ele vai conseguir identificar o dente afetado, então ele vai saber, doutor, eu estou sentindo uma dor aqui nesse dente de baixo, acho que eu estou sentindo uma dor no meu incisivo lateral. Então, ele vai saber identificar o dente afetado. Ao contrário da irreversível, apesar do que o dente irreversível, ele pode até identificar no começo, né, quando essa pulpite ela estiver passando da sua forma reversível para irreversível. Lembrando que toda pulpite reversível ela antes foi reversível. Então, no começo, o paciente ele vai saber identificar o dente afetado. Só que como essa pulpite ela vai se preveniorar, certo? Ela vai começar a ficar cada vez mais difícil, vai aumentar a gravidade dele. Então, cada vez mais o paciente fica incapaz de identificar o dente afetado. Então, ele acha que um dente está doendo, ou o dente do lado, ou então todos os dentes de uma arcada, por exemplo, ele acha que está doendo o incisivo lateral inferior, mas depois ele acha que está doendo todos os incisivos, ou então depois ele pensa que está doendo todos os dentes da mandíbula. Então, ele vai ser incapaz de identificar o dente afetado. Além disso, na pulpite reversível,
A inflamação do tecido ela pode retornar ao seu estado normal de saúde, né, com a maneira correta de tratamento. E também, o dente, ele vai responder ao teste pulpar. Então, quando eu estou fazendo lá os testes para saber, né, identificar, esse dente vai responder ao teste pulpar em baixos níveis de corrente, ao contrário da pulpite reversível, que vai ser, esse dente vai responder em altos níveis de corrente. Então, reversível, baixos níveis de corrente, e reversível, altos níveis de corrente. Além disso, na pulpite reversível, ela vai ser uma dor aguda e acentuada, né, ao contrário da reversível, e ela vai ser uma dor contínua, então ela vai continuar, que como eu disse, a dor ela vai continuar após a retirada do estímulo. Bom, na pulpite reversível, ela vai ser mais difícil de ser deteriorada, porque a inflamação ela vai se desenvolver um número maior, então a gravidade vai aumentar e assim a polpa vai sofrer um dano muito grande, né, como podemos observar nessa imagem aqui anterior. Então, a dor ela vai continuar, ela vai ser grave e ela vai ser muito mais difícil de ser, tratada do que a pulpite reversível. Além disso, nós temos também uma pulpite crônica e hiperplásica. Essa pulpite crônica e hiperplásica, ela vai estar mais fácil de ser identificada qual o dente que vai ser acometido, né, por meio de estímulos. E esses estímulos eles vão produzir alguns sintomas associados. Na pulpite crônica e hiperplásica, ela vai ocorrer tanto em crianças e em adultos, e ela vai apresentar uma dor que pode ser, em alguns casos, né, identificado dificilmente. Então, em alguns casos pode ser difícil de ser identificado essa dor pulpar. Além disso, né, nessa pulpite crônica hiperplásica, o diagnóstico ele vai ser necessário com a combinação de apresentação clínicas, né, de um exame clínico e também de testes pulpares, né, como eu disse anteriormente, aos seus estímulos. Bom, a pulpite crônica hiperplásica, ela vai acontecer em um padrão único, e esse padrão único vai ter um tecido pulpar, e esse tecido pulpar ele vai se expandir cada vez mais, deixando a polpa exposta. Na pulpite crônica hiperplásica, os dentes que são mais afetados vão ser os dentes molares, né? Tanto na dentição permanente, que vai afetar, né, tanto o primeiro molar, o segundo molar, tanto o terceiro molar. E em casos de crianças, né, que vão apresentar os seus dentes descidos, eles podem vir a ocasionar, sim, premolares. Além disso, na crônica hiperplásica, esse dente ele vai ser assintomático. Bom, a pulpite, ela também pode ocorrer de forma aguda, né, que são casos muito mais dolorosos, e esses casos eles são mais percebidos tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais. Bom, na pulpite aguda, metade dos casos da pulpite aguda, elas vão estar relacionados à necrose, e por elas estarem relacionadas à necrose, assim como a crônica hiperplásica, elas vão ser assintomáticas. Então, qual vai ser o tratamento dessa pulpite? Dessa pulpite vai ser, quando ser relacionada à pulpite reversível, ela vai ser, né, vai ocasionar uma extração do dente, mas a depender do caso, pode-se fazer um tratamento endodôntico, né, estudando aquela polpa e ver se ela ainda consegue ser resgatada. E quando se trata da pulpite reversível, geralmente se retira o irritante local, certo? O que está fazendo o estímulo. Pode ser, por exemplo, uma bactéria. E a pulpite reversível ela pode ser tratada com o uso de analgésicos, né, para diminuir essa dor. Lembrando que a referência desses vídeos, eles são do livro Patologia Oral e Maxilofacial. Então, essa foi a parte de pulpite. E agora nós vamos falar sobre uma patologia que vai estar relacionada à dentina, que vai ser dentina secundária e dentina terciária. Bom, a dentina, ela vai ser uma das que vão formar o dente, né, pelo processo de dentinogênese, temos aulas aqui sobre dentinogênese. E a dentina primária, ela vai ser depositada logo nos primeiros indícios, né, da formação do dente. E a dentina secundária, ela vai ser depositada, né, durante toda a vida. Só que aí, o que vai acontecer?
como essa deposição de dentina secundária vai ocorrer depois da erupção do dente, ela pode resultar na diminuição do tamanho da câmara pulpar. Então, como ela diminui esse tamanho da câmara pulpar e dos sistemas de canais radiculares, ela vai fazer com que haja essa anomalia. Então, na dentina secundária e na dentina terciária, o que vai acontecer? Essa patologia, né, ela vai se iniciar na porção coronária dos dentes e vai progredir para as regiões apicais, né, que vai ser onde mais ela vai ocorrer. Então, o que vai acontecer? A dentina secundária, ela vai ter um momento que ela vai ser tanto depositada que ela vai diminuir com volta ali dos 35 a 40 anos, causando essa anomalia. E aí tem a dentina terciária, né? Que a dentina terciária, como vocês podem saber, elas vão ser essa deposição de dentina para funcionar, né, como uma dentina reparadora. E na dentina terciária vai ser em resposta a alguns fatores, como, por exemplo, né, de anomalias que estudamos anteriormente, como a abrasão, né, como a erosão e principalmente contra a cárie. Então, a cárie ela vai afetar muito ali a parte da dentina. Então, a dentina terciária vem para reparar. E além disso, a dentina ela vai se dividir em dois tipos, certo? Na reacional, que vai ser um estímulo suave e moderado. Então, exemplo, eu tenho um estímulo suave e moderado na minha polpa, então eu vou começar a depositar a minha dentina. Só que essa dentina ela vai prover de odontoblastos que já estão ali naquele meio. Então, aqueles odontoblastos eles vão se recompor para fazer aquele tipo de dentina reacional, que foi ocasionada, né, por um estímulo suave e moderado. Só que a reparadora, ela vai ser muito mais forte, então ela vai ter um estímulo muito mais intenso comparado à reacional, e ela é tão intensa que ela vai levar à morte dos odontoblastos. Então, esses odontoblastos, né, que foram os primários, por exemplo, eles podem reparar a dentina reacional, eles não vão suportar a dentina reparadora, ocasionando no quê? Numa nova geração de odontoblastos. E essa nova geração de odontoblastos, né, como ela é jovem, ela pode ocasionar algumas coisinhas que não precisa. Então, a dentina terciária ela pode ser reparadora e reacional. Mas o seu tratamento, ele é bem simples, tá? Em alguns casos, principalmente porque se ela for identificada logo, você pode fazer uma terapia endodôntica convencional. Essa terapia endodôntica convencional, ela vai ser realizada para reparar o canal radicular. Esse canal radicular ele vai ser reparado por meio dessa terapia. Mas caso não funcione, nós podemos fazer uma cirurgia periapical e até mesmo um tratamento endodôntico. Só que como na dentina secundária e terciária ela pode ocasionar algumas manchas, né, ali na região da porção coronária, algumas pessoas querem essa coisa de estética. Então, para melhorar a estética do paciente, pode-se utilizar principalmente coroas totais, então as coroas totais são as que são mais utilizadas, e também um clareamento. Bom, agora vamos falar sobre as calcificações pulpares. Bom, as calcificações pulpares, elas vão ser áreas mineralizadas da polpa e elas vão se iniciar com corpos livres no interior do tecido pulpar, então elas vão ser corpos livres que vão estar no interior desse tecido, mas muitas podem se tornar aderidas, embutidas nas paredes dentárias da polpa. E quando elas são embutidas na parede dentária da polpa ou até mesmo aderidas, elas podem ser chamadas de metamorfose cálcica. Metamorfose cálcica, que nós podemos observar aqui nessa imagem. Então, o que vai acontecer na calcificação pulpar? A calcificação pulpar, ela vai ser muito difícil de ser identificada somente por exame clínico. É necessário que ela seja identificada, principalmente por radiografias, e é necessário que essa polpa ela seja muito larga para que possamos identificar. Então, é necessário que essa radiografia ultrapasse cerca de 200 nanometros de diâmetro para identificar essa calcificação pulpar. Bom, a prevalência da calcificação pulpar, ela vai aumentar de acordo com a idade. Então, vamos supor, um indivíduo com 20 anos não vai ter a mesma calcificação pulpar do que um indivíduo de 30. Só que é claro que existem as suas exceções.
Então, esses cálculos pulpares, eles vão começar a se desenvolver ao redor de um ninho central do tecido pulpar. Mas as calcificações pulpares, elas podem se dividir em três tipos, certo? Que são os dentículos, os cálculos pulpares e as calcificações lineares difusas. Mas antes de falar sobre cada uma delas, é necessário dizer que as calcificações pulpares, elas podem estar relacionadas a diversos fatores, como, por exemplo, traumas, a idade do paciente, né? Como eu disse anteriormente, a prevalência vai aumentar com a idade, a predisposição genética, a cárie dentária, algumas síndromes, né? Então, principalmente síndromes, elas podem agir em calcificações pulpares e displasia. A displasia vai estar diretamente relacionada a calcificações pulpares. Então, por exemplo, nós temos a displasia dentinária, tipo 1D e tipo 2, e a displasia pulpar, que são alguns tipos de displasia que vão estar relacionados a calcificações pulpares. Mas, como eu disse anteriormente, elas podem ser de três tipos. Elas podem ser em forma de dentículos. Esses dentículos eles vão ser formados como resultado, né, de uma interação epitélio-mesenquimal durante o desenvolvimento da polpa. E esses dentículos eles vão ocasionar, né, no canal radicular e também na câmara pulpar, adjacentes da região das forcas dos dentes multirradiculares. Aí também temos os cálculos pulpares, que é o segundo tipo de calcificação pulpar. Estes, como eu disse anteriormente, vão se desenvolver ao redor de um ninho central desse tecido pulpar e eles vão ser formados nas porções coronárias da polpa. Então, ele vai estar na porção coronária da polpa, não na porção radicular. E eles estão principalmente relacionados com a idade e eles só vão se desenvolver após a formação do dente. Temos também as calcificações lineares difusas. Essas calcificações lineares difusas, elas não vão apresentar uma organização lamelar desses cálculos pulpares. E elas, principalmente elas não são vistas radiograficamente. Então, por maior que seja a calcificação linear difusa, ela não vai ser vista radiograficamente, de acordo com o Neville. Mas os cálculos pulpares, os dentículos, eles são vistos radiograficamente. Bom, as calcificações lineares difusas, elas vão ser áreas fibrilantes e tenues, né, de calcificação irregular, e ela pode estar presente nas câmaras pulpares e nos canais. Mas, relacionado ao tratamento das calcificações pulpares, eles não requerem tratamento, mas é necessário uma identificação, né, para observar, né, se esse paciente ele pode estar ou não com essa calcificação pulpar por meio de uma radiografia. Então é isso. Essa aula ficou muito grande e o assunto de doença da polpa e do periápice, ele é muito extenso, então vamos dividir essa aula em várias. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Valeu!